Segundo o IBGE, mais de 50% da população brasileira se considera negra. Mesmo assim, os casos de preconceito racial só têm aumentado. No começo do mês, a atriz Thaís Araújo e o jogador de futebol Michel Bastos foram vítimas de ataques racistas pela internet. Quando o racismo ocorre de maneira explícita, ainda mais com uma pessoa conhecida, acaba sendo mais fácil denunciar. Mas nem sempre é isso que acontece. A professora universitária Bianca Santana, autora do livro Quando Me Descobri Negra, conta que durante muito tempo não conseguiu identificar as diferenças de tratamento em relação à cor da pele. Quando eu escrevi, aos 30 anos, finalizei esse texto de Quando eu me descobri negra, eu dizia que eu tinha descoberto há 10 anos. Então eu tinha passado ali 20 anos sem a consciência de que eu era uma mulher negra. Então eu sabia que eu era diferente de muitas pessoas nos ambientes onde eu convivia. Mas eu não conseguia nomear essa diferença, eu não conseguia perceber exatamente por quê. Eu tinha a noção de que a minha pele era um pouco mais escura, mas era tão sutil em alguma medida, porque a gente vive no Brasil essa noção de que é uma democracia racial. Então, como a gente não tem nenhum problema com a cor da pele ou com as pessoas, a gente não deve falar sobre isso. Mas é um mito muito forte. A discriminação pode estar nos pequenos detalhes do cotidiano, sendo difícil, muitas vezes, perceber que ela está ocorrendo. O racismo velado é aquele racismo que, quando você vivencia, pode parecer que não foi aquilo. Pode parecer que você entendeu errado, que se você nomeia, a pessoa sempre fala, nossa, mas eu não disse isso, você que entendeu mal. Ele parece muito sutil para quem não é a vítima, para quem não vivencia isso na pele. A pessoa olha de longe ou pratica, parece muito leve. Mas para quem vivencia isso no cotidiano, acaba virando uma marca muito pesada. Imagina você viver essa mesma situação por tantas vezes. Hoje, por exemplo, eu sou professora universitária, dou aula aqui na Casper Libero. Muitas vezes eu vou participar em congressos em outros lugares, e eu chego e ao me apresentar para a pessoa é sempre um, nossa, mas você é a professora Bianca? Ou então, nossa, mas você é a Bianca Santana? Esse espanto se dá por várias razões, e uma delas é porque não é esperada de uma mulher negra que ela seja professora universitária ou que ela publique livros. Mesmo de maneira sutil, o racismo intimida o negro, pois atinge a sua dignidade e a liberdade como ser humano. É algo que provoca um grande incômodo na hora que acontece. Então, quando alguém pratica um racismo que pode ser interpretado de várias formas, que a gente chama às vezes de racismo velado, você fica com um mal-estar que às vezes você mesmo tem dificuldade de nomear. Em 2015, o Brasil ainda é um país extremamente racista. E parte do problema é a gente não falar sobre ele, mas o racismo existe e a gente precisa falar sobre ele para que ele seja de fato combatido. Vamos falar sobre esse assunto? Aqui no estúdio estou recebendo a Carmen Dora de Freitas Ferreira. Ela é presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB São Paulo. A gente já estava no maior tricô aqui durante o VT, tudo bom? Seja bem-vindo à revista, tudo bem? Obrigada. Tudo jóia, graças a Deus. Vamos, antes de mais nada, falar a respeito dos crimes, né, que tem a ver com esse tema que a gente vai falar. Só que uma coisa muito interessante, que muitas pessoas de repente podem não saber, é que existe uma diferença entre o crime de racismo e a injúria racial, não é isso, Carmen? É verdade. Um é mais grave que o outro. O crime de racismo, ele atinge toda uma comunidade, toda uma etnia. E o crime de injúria racial, ele vai mais assim para o íntimo da pessoa, né? Coloca-se apelidos depreciativos e pode atingir a raça, a religião, o meio social onde a pessoa está, a sua cor. Então, um tem uma conotação mais grave que o outro. E quando você está falando de racismo, a pessoa atinge a raça e a etnia. Tá. Então, essa é a diferença. E ele está capitulado na Lei 7.716 de 89, no parágrafo 20, que dá o tipo penal. Sim, então o crime de racismo, diferente da injúria, é passível de punição, de prisão, inclusive, e é um crime inafiançável, né? Os dois são passíveis de prisão, né, dependendo da gravidade, podem ser apenados assim, com uma dose maior ainda, dependendo das agravantes, né? E a injúria, ela está injúria racial.
Tá. Ela está capitulada no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Tá. Mas a injúria racial também está englobada dentro de outros tipos de injúria também. Tem a injúria religiosa. normal e tem aquela com conotação racial. Sim. Ela é conotação racial quando a pessoa se refere à sua raça, à sua etnia, para te colocar apelidos depreciativos ou para te ofender usando expressões que são ofensivas à sua etnia e à sua raça. Então, aí era diferente. Porque quando uma pessoa xinga a outra, por exemplo, seu ladrão, né, seu safado, mas não faz conotação com a raça e com a etnia, não é injúria racial, é injúria comum também. É uma injúria comum. Tem previsão no Código Penal. Agora, quando ela faz esse tipo de acusação e se refere à raça, aí tem a qualificadora, injúria racial. A gente tem percebido um número maior de denúncias, né, contra crimes de racismo nos últimos tempos. Na sua opinião, as pessoas estão com mais coragem de denunciar ou os crimes estão acontecendo em maior número? Os crimes sempre aconteceram e as pessoas, às vezes, por medo, por desconhecimento, por insegurança ou porque elas ficam extremamente chocadas, elas acabam não denunciando. Mas, ultimamente, tem aflorado muito esses crimes que são repudiados. E nós temos falado bastante, né, a respeito de os direitos que as pessoas têm através de seminários, através de palestras. E a cada vez que aparece um que dá uma comoção, vamos dizer, volta-se a discutir o assunto e a pessoa fala: nossa, eu tenho direito, eu posso reclamar, isso que aconteceu comigo não está certo. Porque, às vezes, a pessoa nem percebe que ela está sendo vítima de discriminação, que ela está sendo injuriada. Por desconhecimento mesmo, pela simplicidade. Tá. Agora, os que são mais esclarecidos têm realmente procurado a justiça. E o falso jargão de que não adianta fazer nada, que não vai acontecer, que a justiça não reconhece, isso não é verdadeiro. Né? O que acontece é que, na hora de formular a sua pretensão, a pessoa tem que ser bastante objetiva. Ela tem que dizer o que quer. Olha, eu fui vítima de discriminação racial, eu fui xingada de negro, de safado, eu fui chamada de macaco. Tem que dizer o que aconteceu. Tá. Porque se fizer um pedido assim muito genérico, muito simplório, chega no Poder Judiciário, o Poder Judiciário diz que foi um mero desconforto. Ai, não aceita porque a pessoa não explicou direito. Tá. E quando se faz a prova também tem que ser objetiva. Quando se arrola a testemunha tem que dizer, eu vi, tem que dizer do que a pessoa foi xingada, como é que ela presenciou. Não pode ser uma resposta genérica. Ah, foi muito chato, foi muito horrível. Não pode ser. Isso é muito importante você colocar, porque muitas vezes é um tipo de crime difícil de você conseguir provas substanciais a respeito mas disso. a dificuldade... Como que a pessoa pode provar nesse caso? A prova, ela não precisa necessariamente ser testemunhal. Ela pode também ser testemunhal, mas ela pode ser também documental. Ela pode ser através de gravação, ela pode ser... Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Sim, que a gravação, ela só não é permitida quando alguém que não tem nada a ver com o assunto faz uma gravação e usa essa gravação para um outro fim ou para um benefício próprio. Tá. Aí ela é considerada uma prova ilícita. Mas desde que o interlocutor seja uma das pessoas interessadas, não há problema nenhum. E essa prova ela pode perfeitamente ser usada no judiciário e se o crime praticado envolver o contrato de trabalho, ela pode ser usada também como meio. E às vezes as pessoas escrevem também, né, que é a certeza da impunidade, então a pessoa não vai acontecer nada, eu posso tudo e faz isso. Então você pode aí, prova documental escrita, filmado, gravado, e além da pessoa física que presenciou e que tem que ser objetiva. Chega lá, quando o juiz perguntar o que aconteceu, tem que narrar direitinho. Não adianta amenizar, foi muito chato, ele ficou muito constrangido, não é o suficiente. Tem que dizer o que ouviu, como, aonde, que horas de preferência. Afinal de contas, é muito além do constrangimento, a gente está falando de um crime, né? Exatamente. Agora, vamos tentar fazer uma reflexão comportamental em cima dessa questão do racismo aqui no Brasil ainda. A gente estava falando sobre isso até antes mesmo da entrevista começar, a respeito dessa evolução que a gente imaginava que em 2015 a gente já ia estar vivendo com relação a isso, né? Depois de tantos e tantos anos que terminou a escravidão e etc. A gente for tentar buscar nas raízes a explicação e tudo mais, mas numa população em que 50% ou mais de 50% é considerada negra, como é que pode a gente ainda estar nesse nível de discussão tão pequeno? Que tipo de leitura que você faz, que a gente já deveria ter evoluído muito mais nesse sentido e ainda não conseguiu, doutora? A questão é cultural. Nós temos que mudar a cultura.
E esse prejuízo remonta ao 14 de maio de 1888, quando foi propalada a famigerada abolição, que na realidade não aconteceu. Tá. Porque a lei dizia, está extinta a escravidão, revoga-se as disposições de contrário e nada mais. Então, aquele contingente de pessoas, de mais de 1 milhão de pessoas, que foram colocadas em disponibilidade, não receberam qualquer indenização pelos serviços prestados, não receberam terras, simplesmente soltas e jogadas na própria sorte. Ao contrário de outros imigrantes que para cá vieram, né, que foram, que receberam terras, estudo, dinheiro, né? Então, é uma diferença secular que vem de lá para cá. Os negros não nasceram escravos, eles foram escravizados. E o que é que o opressor passou? Ele passou essa cultura de que o negro é inferior, que o negro não pode, que não deve ter oportunidade, e isso vem passando. Toda a história da negritude foi destruída, a gente não tem escritos, então nós estamos reescrevendo a verdadeira história. O negro sempre foi trabalhador, sempre ansiou pela sua liberdade, sempre pensou realmente em progredir. E aí nós temos então que mudar a cultura, temos que mudar o jeito de pensar, porque você veja, a criança não é discriminatória, ela fica, porque ela ouve o adulto falar. Claro. O adulto diz para ela, não brinca com o Joãozinho porque a cor dele é diferente da sua, porque ele é mais gordinho que você, porque falta um dedinho, porque tem um defeito físico. E a criança, se o adulto está falando, ela acha que é verdade. Sim. E ela cresce assim. As crianças são reflexo do que a gente faz. Exatamente. Né? Mas aí o que acontece? Quando essa criança se torna adulta, ela começa a ver ao entorno dela como é que as coisas funcionam. E se ela é uma pessoa mais racional, ela tem uma tendência de mudar o comportamento e falar, isso não está certo. Mas se ela já tem uma tendência a ser intolerante, ela vai acirrar ainda mais isso e vai passar para o outro. É verdade. Porque o discriminador, ele faz um discurso de que o pensamento dele é o correto. E ele procura convencer as outras pessoas de que o que ele está falando é certo. Então, ele tem argumentos fortes e respeitáveis e, às vezes, é alguém acima de qualquer suspeita. Então, a forma como ele coloca parece que é algo normal, assim, que deve ser aceito com naturalidade. E isso atrapalha. Então, nós temos que desconstruir esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento. Agora, e também a dificuldade que a pessoa encontra, né, de chegar ao judiciário por N razões, como já falamos aqui. Então, dá a falsa noção de impunidade. E o que o opressor pensa? A impunidade é que o fortalece. Não dá nada, posso falar e fazer o que quiser. Não vai dar nada, ou então a condenação vai ser irrisória, vai ser R$1.000, R$5.000. O que é isso para mim? Se for uma empresa de grande porte, por exemplo, se for uma pessoa de grandes posses e ela for apenada e a pena for R$2.000 ou R$5.000, ele vai dizer só isso. É troco, né? Então, o objetivo da lei, a lei ela funciona como um caráter corretivo e educativo. Corretivo para que a pessoa reflita e diga, nossa, isso é realmente grave, não posso mais incidir nessa conduta. E punitivo, nossa, agora eu vou ter que pagar isso aqui. Porque a partir do instante que o judiciário se pronuncia e fixa uma indenização compensatória, não tem como a pessoa dizer que não vai pagar. Porque ou ela paga espontaneamente, ou serão usados todos os recursos legais para que seja satisfeito isso. Então, independente dela querer ou não. E agora nós temos até o recurso aí das penhoras online, que o juízo ele pode determinar através de um comando que ele tem para acessar o Banco Central o bloqueio daquela importância que foi devida e que não foi paga espontaneamente para ser ressarcida no processo. Para a gente finalizar, eu gostaria de saber o seguinte, é realmente muito triste a gente ver o número de denúncias que estão sendo feitas também sobre os crimes de racismo na internet, né? Eles têm aumentado demais, a gente tem visto e eles ganham muita visibilidade quando acontece contra uma pessoa famosa, como foi o caso da Thais Araújo, da Maria Júlia Coutinho, também o jogador de futebol, que eu não me lembro o nome dele agora, mas tenho por aqui. E aí, esses casos acabam ganhando uma grande repercussão. Só que a gente percebe que com os famosos ganham e com as pessoas que não são famosas, elas acabam muitas vezes sofrendo sobre isso quietas. Então, para que essas pessoas saibam, não só com relação aos crimes da internet, mas os crimes que acontecem pessoalmente, todos os casos que você já citou, aonde exatamente as pessoas devem fazer as suas denúncias? Qual o lugar aonde elas devem procurar para denunciar? Nós temos vários meios. Tem o Ministério Público, que a pessoa pode pessoalmente procurar. O Ministério Público fica aqui no
no Fórum Criminal, na Barra Funda, né? Ela pode procurar, chegar lá e dizer que quer falar com o promotor, fazer a denúncia, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Tá. Nós temos o SOS Racismo, nós temos a Coordenadoria de Assuntos da População Negra e Indígena, que estava ligada à Secretaria da Justiça, mas agora está agregada à Casa Civil, sob a coordenação da professora Elisa Lucas. E aí é a aplicação da Lei 14.187, que impõe penalidade administrativa. Isso independente das sanções penais e cíveis que a pessoa pode intentar. Que vão rolar depois. E pode os centros de referência em direitos humanos, as comissões da Ordem dos Advogados, a nossa comissão, a comissão que eu presido, é a Comissão de Igualdade Racial. O e-mail é igualdade.racial@oabsp.com.br ou secretaria.comissões.adm@oabsp.com.br. Eu vou passar aqui os telefones também que você citou, SOS Racismo. O telefone é o 0800 773 3886, 0800 773 3886. E a coordenação de políticas para a população negra e indígena, o telefone é o 11 3291 2622, 3291 2622. Mas é importante que todo mundo se conscientize de que isso não pode deixar quieto de forma nenhuma. Tem que denunciar, porque essas pessoas têm que ser penalizadas, porque só com o exemplo da punição é que essas pessoas realmente vão parar de cometer esses crimes, que são crimes bárbaros, na minha opinião. E nós temos o DECRAD, a Delegacia de Crimes Raciais, que a pessoa também pode fazer o boletim de ocorrências e já tomar as providências. E dizer para a autoridade, eu quero que vá para frente. Porque se não falar nada, parece que fica tudo assim. Não, vamos ver como é que fica. Não, eu quero denunciar, eu quero que vá para frente, a Delegacia de Crimes Raciais. Tá certo. Eu quero agradecer também a escritora, né, a professora, na verdade, aqui da Faculdade Casper Libero, a Bianca Santana, que participou do VT de abertura e que falou sobre esse livro muito bacana que ela lançou, Quando Me Descobri Negra, contando, né, a experiência dela, a história dela, e que com toda certeza muita gente se identifica, né, com essa história, e ela compartilhou com a gente hoje, nesse 19 de novembro, aí, o dia que antecede o Dia da Consciência Negra. Deixa eu agradecer, então, Carmen Dora de Freitas Ferreira, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, por estar aqui com a gente hoje nesse assunto muito importante. Está convidada a voltar tantas vezes para a gente continuar essa conversa, tá bom, Carmen? Obrigada, agradeço essa oportunidade e digo para vocês, não é só no mês de novembro que nós devemos revolver esse assunto. É verdade. E o Dia da Consciência Negra é um dia de ressaltar um dos heróis negros, porque muitos outros existem. Então, estas ações positivas, elas têm que ser permanentes, que é a única forma que nós temos de erradicar esse mal e de praticar a verdadeira cultura de paz e de buscar a igualdade de oportunidade. Tem toda a razão. Obrigada mais uma vez, Carmen. Vamos lá para o departamento